Boa noite. Estamos dando início ao nosso encerramento da primeira jornada acadêmica da Faculdade Dom Adélio Tomazin, a nossa FADAT. Já estamos aqui na sala virtual com o Dr. Alexandre Piquet, que irá fazer a palestra de encerramento sobre a universalidade do direito frente às realidades mundiais da atuação jurídica. Dr. Alexandre Piquet é sócio fundador da Piquet Law Firm, advogado nas áreas do direito imigratório, imobiliário, empresarial e tributário. Esse ano, Dr. Alexandre Piquet completou 20 anos nos Estados Unidos da América e faz uma década da fundação da Piquet Law Firm, um escritório de advocacia constituído na Flórida que presta serviço jurídico nas áreas do direito imobiliário, imigratório, empresarial e tributário. A sua equipe é composta por advogados brasileiros formados e licenciados nos Estados Unidos, com vasta experiência na assistência a clientes do Brasil que desejem estabelecer negócios ou residência nos Estados Unidos. Os números são expressivos: 21 mil clientes cadastrados de 35 nacionalidades, 1 bilhão e 300 milhões em transações imobiliárias assessoradas, 2.200 empresas implementadas e representadas, 14 premiações jurídicas nos Estados Unidos da América e 185 palestras e seminários realizados. É com a grande honra que a Faculdade Dom Adélio Tomazin, nesse seu primeiro ano, traz essa grande pessoa, essa grande personalidade, para falar para nós sobre a universalidade do direito frente às realidades mundiais da atuação jurídica. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo. A casa é sua. Esse momento virtual oportuniza que nós tenhamos diversas personalidades fazendo parte desse momento histórico da FADAT e nada menos do que a sua pessoa para encerrar os nossos trabalhos. Nossos trabalhos iniciaram na quinta-feira, às 18h30. Tivemos a sexta de atividades, tivemos o sábado, demos um intervalo no domingo e hoje estamos aqui para a palestra de encerramento. Então, doutor Alexandre, muitíssimo obrigado. Passo a palavra, fique à vontade. Ao final, a gente sempre faz alguns apontamentos pelo chat, lembrando que está sendo retransmitido pelo nosso canal no YouTube, Fadat Quixadá. E a palavra é sua, doutor Alexandre. Obrigado, Francisco. Obrigado a todo o corpo acadêmico e a diretoria da FADAT pelo convite. É sempre uma honra poder falar para outros colegas e futuros causídicos sobre o tema que, né, todos nós militamos aí diariamente. Eu acompanhei a jornada de vocês, parabéns, belíssimo trabalho. São iniciativas como esta que engrandecem aí a profissão. Eu acho que a apresentação aí foi até muito bem feita. Agradeço pelas palavras e pela pesquisa de terem buscado essas informações todas aí. Mas esses números aí, eles refletem já vamos dizer, o resultado após 20 anos, mas queria lembrar um pouco lá atrás, no início, né, quando eu ainda morava no Brasil e estava prestando vestibular para a Faculdade de Direito Milton Campos, em Nova Lima, colada em Belo Horizonte, onde eu cresci. E a ideia era entrar na faculdade, fazer o curso de Direito. Meu pai tinha se formado em Direito, praticou durante muitos anos em São Paulo. Ele se formou na Faculdade de Osasco, depois se mudou para Belo Horizonte. Minha mãe mineira, e lá eu e meus irmãos crescemos. E foi acho que um curso, uma escolha natural cursar o Direito. Na faculdade, aquele emaranhado de bombardeio, né, de informações, eu comecei a ter um pouco de interesse maior pela área internacional do direito,
naquela época, né, a gente está falando aí década de 90, início da década de 90, a gente ainda não tinha sequer a internet implementada, no sentido que a internet é hoje, né? A gente não tinha a telefonia móvel, os aparelhos, a gente não tinha esse trânsito de informação que nos aproxima tanto na velocidade e na forma como acontece hoje. Nós estamos falando de 30 anos atrás. Então, o direito internacional era uma coisa quase que voltada para o direito administrativo, a parte de relações entre governos, relações governamentais. Ninguém se atrevia, naquela época, em pensar no direito como uma ferramenta que realmente pudesse unir empresas, empresários em países diferentes, em jurisdições diferentes, né? Entendia-se como uma empresa americana quer fazer negócio no Brasil, tem que buscar um profissional especializado na área, né, no ramo de atividade daquela empresa americana no Brasil. E vice-versa, uma empresa brasileira quer vir para os Estados Unidos, buscaria-se, então, uma empresa, um escritório de advocacia focado na matéria local nos Estados Unidos e pronto. Falando aí só entre Brasil e Estados Unidos. Quando, no final da década de 90, eu me mudei para cá, aqui para Miami especificamente, onde eu vivo há 20 anos, meu primeiro emprego foi como tradutor de certidões de casamento e certidões de nascimento de inglês, de português para inglês, numa firma de advocacia que funcionava, já não existe mais, funcionava no centro de Miami, e eu comecei lá ganhando $10 a hora, já era formado em direito, já tinha uma certa experiência no Brasil, mas chegando aqui, aceitei começar a trabalhar como tradutor, ganhando $10 a hora, porque era basicamente a única coisa que daria para fazer, porque eu não conhecia a matéria daqui. Mas nesse escritório de advocacia, eu fui tendo contato com a matéria do direito americano e existiu um hiato, um abismo entre a comunicação, ou os anseios, ou as expectativas do empresário brasileiro que estava chegando para fazer negócio aqui, tinha que lidar com um advogado americano ou radicado aqui, mas que estava focado só na matéria americana e não tinha conhecimento nenhum da matéria brasileira. E vice-versa. Nesse escritório que eu trabalhava, por exemplo, o meu chefe na época, o fundador daquele escritório, não sequer falava português ou espanhol. Bom, dito isso, resolvi, então, fazer a faculdade de Direito aqui nos Estados Unidos. Deve ser feito outro curso. Infelizmente, na nossa profissão, né, ou felizmente, as leis são específicas de cada localidade, então não é como, por exemplo, a medicina, o corpo humano é igual em qualquer lugar do mundo, você só precisa ter ali a sua validação ou a prova refeita para ser aceito no Conselho de Medicina, por exemplo, Conselho Regional de Medicina de cada país. O direito, ele deve ser cursado, o curso deve ser feito novamente. Alguns estados americanos aceitam que você faça um mestrado, que é o LLM, e há outros estados, assim como os da Flórida, o estado da Flórida, né? Assim como outros estados americanos, que hoje, se não me engano, são 36 estados dos 50 americanos que aceitam que você faça a prova da OAB com uma pós-graduação, um mestrado em Direito, que é o chamado LLM. E aí a gente tem outros 13 estados que você precisa fazer o curso inteiro, que é o Juris Doctor, né? Seria o curso
completo de 3 anos, se for feito full-time, ou de 5 anos, se for feito part-time, né, em tempo integral ou em tempo só de manhã ou só à noite, meio turno, né? E aí sim você pode fazer a prova da OAB. E tem um estado só, que é o estado da Louisiana, que tem um sistema, que é o fundamento jurídico, que é do romano, né, o direito civil, semelhante ao do Brasil, que você pode fazer essa prova sem nem o mestrado ou Juris Doctor, mas tem que passar na prova da OAB de qualquer forma, e tem a parte federal e a parte estadual, e aí a carga de estudo ela é quase que equivalente. Então a gente sempre fala, melhor fazer no estado onde você pretende morar, e aí faz o curso que você pretende, que você precisa fazer para fazer a prova da OAB. Bom, fiz o curso, fiz a prova da OAB, daqui, né, que a gente chama Florida Bar, mas onde que eu estou querendo chegar com essa historinha? Não é me vangloriar por esses feitos, porque eu acho que isso é o básico que todo mundo que pretende seguir por esse caminho deve fazer. É exigência, inclusive, para o exercício legal da profissão. O ponto todo, o que quem quer trilhar esse caminho deve focar e deve realmente se basear o objetivo não é simplesmente aprender o novo sistema jurídico e depois servir como um tradutor literal das leis ou do sistema jurídico ou das diferenças entre um sistema e outro. O empresário, quando ele vem para cá, quando ele quer montar uma empresa, quando ele quer entender sobre a carga tributária, quando ele quer pleitear para um visto de trabalho ou um processo de residência permanente para sua família, ele quer mais do que isso, ele quer ser entendido sob o ponto de vista do sistema jurídico, da realidade que ele vive no país dele. Então, o empresário brasileiro que chega aqui vai conversar com um advogado que não entende da legislação brasileira sobre PIS, COFINS, sobre lucro presumido, lucro real, e o advogado aqui não entende essas diferenças. A diferença jurídica do fundamento é fácil. Eu fiz um curso de direito comparativo na Espanha. Depois, durante o curso de direito aqui, tinha a opção de fazer um curso extra durante um verão inteiro na Espanha. Eu fui para lá. Era o direito comparativo, comparando common law, que é o sistema de jurisprudência, né, que veio da Inglaterra e foi trazido para os Estados Unidos, e o direito civil romano, que foi o sistema levado para o Brasil. E os dois são diferentes, têm algumas semelhanças, mas na maioria são bem diferentes. E esse curso explica essa diferença jurídica que você pode passar uma hora dando uma mini aula para o seu cliente. Não é isso que eles querem escutar. Eles querem alguém que tenha, assim como acho que a maioria que nos escuta aqui, que nos assiste, que tenha este conhecimento teórico e prático da realidade brasileira, em qualquer que seja a área, e ao chegar aqui e aprender sobre o sistema daqui, e aprender as teorias das diferenças e a prática, né, do exercício da profissão com as necessidades daqui, saiba explicar para esse cliente a equivalência ou quais são as expectativas que ele deve ter em relação à vinda dele para os Estados Unidos. Quando eu falo a vinda dele, pode ser dele, do negócio, da família, da pessoa física ou jurídica. É isso que ele precisa. E foi baseado nisso que a gente criou o conceito de one-stop shop, quer dizer, a parada única para este empresário que vem para os Estados Unidos, e a gente cobre os 4, que a gente chama os 4 pés da mesa, né? Que é o direito imobiliário, o imigratório, o tributário e o empresarial. Com esses 4 pilares, ele consegue aterrissar aqui. E a diferença é quando ele fala, eu pago IPTU lá, a gente sabe explicar para ele a diferença do IPTU para o Property Taxes,
como é cobrado, se é cobrado no início do ano, se é cobrado no final do ano, se você paga um ano que já o ano vencendo ou o ano que já venceu. Quando ele fala em sistemas diferentes de tipos de personalidades, de pessoas jurídicas, quando ele fala em SA, limitada, EIRELI, a gente vai explicar o que é LLC, Corp, Inc., mas a gente vai tentar traçar paralelos, porque as estruturas podem ser diferentes, mas se conseguirmos explicar para o cliente de uma forma onde ele consiga, pelo menos, se basear com a realidade que ele entende, é mais fácil dele tomar a decisão e mais fácil dele evitar também as armadilhas, porque é muito comum que o empresário normalmente chegue numa nova jurisdição, principalmente o empresário de sucesso. A gente já viu alguns fracassos aqui, em que o empresário chega com um investimento maciço, mas com aquela cabeça de eu já fiz sucesso com este modelo no meu país, então eu vou replicar este modelo aqui e o resultado será o mesmo. E esta autoconfiança, ou essa confiança, às vezes, no próprio instinto, ela pode ser vamos dizer, a derrocada deste empresário aqui no novo terreno. Eu costumo falar que o Brasil e os Estados Unidos são como navegar numa lagoa e em um mar. Nos Estados Unidos, você está navegando com a sua canoa ali naquela lagoa, água parada, e tem 1 milhão de barcos. E você está tentando achar o seu lugar ali entre aquela imensidão de barcos, que são as empresas que são seus concorrentes. Mas a água está parada, é uma água de lagoa, que é o ambiente político, o ambiente econômico, o ambiente legislativo. Muda-se pouca coisa, ou pelo menos quando se muda com pouca velocidade ou com menos solavancos. No Brasil, você de repente está navegando com uma lancha e você avista uma lancha de um lado, uma lancha de outro, mas não está todo mundo ali concorrendo pelo mesmo espaço de água. Então, você tem mais espaço para navegar, que a concorrência é menor. Existe concorrência, mas ela nem se compara com o mercado americano. Porém, você está navegando em um mar revolto, que é um ambiente político, econômico, e ele, às vezes, não é o concorrente que está na frente ou atrás ou do lado que vai te impedir de navegar, mas uma onda que bate, que foge do seu controle. Então, a gente traça alguns desses paralelos para o empresário que vem aqui. Aí, falando do tópico específico aí da universalidade, né, do direito, da nossa profissão. A inteligência artificial, ela realmente faz coisas fabulosas, ela consegue alcançar resultados incríveis. Eu visitei um colega, parceiro nosso, em Recife, que foi o primeiro escritório de advocacia no Brasil a implementar inteligência artificial. E eles até apelidaram que era a filha do Watson, né? Ela consegue fazer uma defesa lá de uma reclamação trabalhista, por exemplo, em menos de 3 segundos, com uma margem de erro de 3%. A margem de erro do ser humano é 30%, ela faz com 3%, e o ser humano demora, de repente, 2 horas, e ela faz em 2 segundos. Esse robô, a inteligência artificial implementada nesta firma. Coisa fabulosa, fantástica. Mas, de novo, quando a gente está falando de uma decisão que é uma decisão que pode ser de uma empresa multinacional, que você está lidando com o CEO, com o presidente da empresa, que tem que dar satisfação para acionistas, que tem que dar satisfação, de repente, até para membros da família, que é uma empresa familiar, secular, e que hoje virou um grande negócio, e eles estão se deslocando ou expandindo para uma nova jurisdição. Ou se você tiver que conversar com um pequeno empresário, que ele tem um negócio dele, e essa mudança vai impactar
não em uma mudança familiar, que está querendo vir com a esposa ou com o marido, filhos, qualquer que seja este o interlocutor, né, o potencial cliente ou com quem você está falando, ele está inserido num momento de universalidade, de globalização. Ele está fazendo um momento, ele está dando um passo fora da cerquinha que ele conhece. Por mais que já possa ter vindo, no caso do brasileiro que está vindo para os Estados Unidos, ter vindo aqui 500 vezes a passeio, ou já tenha tido experiência aqui anteriormente, veio estudar, a gente escuta muito, o cliente fala, eu já estudei aqui, teve uma época até que eu passei um ano aqui trabalhando após os meus estudos, né? Eles dão um período de trabalho que chama OPT, Optional Practice Training, mas na hora de fazer negócios, a realidade é diferente. A gente tem N exemplos de empresas que vieram hiper bem-sucedidas e alguns casos em que houve um fracasso da empreitada por justamente por não seguir os conselhos, né, de quem nosso ou de qualquer profissional que os assessorou e alertou para as armadilhas, que são diferentes das armadilhas ou dos obstáculos no país dele. Então, esta questão do advogado que quer navegar neste mundo internacional de negócios, principalmente, na iniciativa privada, né? A gente está deixando de lado aí a parte de direito internacional, administrativo, direito que vai lidar aí com entidades não governamentais ou até entre os próprios governos, que é uma outra área muito interessante, super extensa, mas vamos falar especificamente da iniciativa privada. Não tem inteligência artificial que vá substituir um ser humano que dedicou tempo dele para entender e, de preferência, estudar e se licenciar em 2 jurisdições, onde aquele empresário precisa navegar entre as duas todos os dias, e você é praticamente o cara que está ali, o fiscal da fronteira. Você precisa falar, olha, a maré agora está enchendo, passa o barco para cá, igual aqueles diques, né, do canal do Panamá, que se enchem para os navios passarem, depois eles esvaziam. A gente fica praticamente controlando ali o nível da água, porque se abaixar o nível demais, o navio encalha, se levantar demais, a água transborda e o navio sai para fora da borda do canal. Então, é muito importante. Não tem robô, não tem inteligência artificial que ainda tenha a condição, a capacidade de traçar esse paralelo com segurança para o cliente. E são poucos os profissionais que também se voltaram para essa faceta, né, da nossa profissão, que é tão extensa. Tem muita gente que vai para concurso público, tem gente que vai para direito trabalhista, porque já consegue começar ganhando já aderência rápido e consegue já fazer ali bastante, criar uma clientela, seja reclamante ou reclamado, né? Uma área bem pulsante no Brasil. Tem gente que gosta de penal, enfim, família, não importa o ramo que você vai estar, mas principalmente se falando em direito na prática internacional, normalmente você vai cair para tributário, vai cair no empresarial. Nós especificamente aqui fazemos também o imobiliário e o imigratório, porque andam juntos. É muito importante se aprofundar nas matérias e, de preferência, como eu disse, tentar buscar um diploma, tentar buscar uma graduação aonde ou na jurisdição onde você pretende aconselhar os seus clientes, mesmo que você não pretenda se mudar para lá. Então, eu quero trabalhar com direito internacional, relações entre Brasil e Estados Unidos.
venha fazer um curso aqui, invista seu tempo, invista os seus recursos para, de repente, fazer um mestrado aqui, fazer um curso aqui nos Estados Unidos, mesmo que você vá voltar para o Brasil e vá aconselhar os seus clientes a ir do Brasil nesse trâmite para cá. Faça parceria com os escritórios que aqui existem, como nós, por exemplo. Né? Tem uma plataforma incrível aqui, já pronta, que já funciona há mais de uma década. E você pode trabalhar a 4 mãos com a gente nesse cliente. Se a gente está falando aí de repente, não, eu quero traçar este caminho de me mudar para os Estados Unidos. Eu quero realmente formar aqui e traçar esse caminho, igual várias pessoas nos procuram aqui, pedem conselhos, e eu estou sempre ajudando. Vários já entraram para a faculdade de Direito que eu cursei, me graduei aqui, que é a St. Thomas University, que seria a católica, né? E depois de formados, alguns já vieram fazer estágio, alguns até trabalharam aqui. Isso é o mínimo que amanhã o cliente ele espera de você, que pretende né, aconselhá-lo nesse terreno tão fértil aí que é o de negócios internacionais, especificamente Brasil e Estados Unidos. Mas universalmente falando, como um todo, eu tenho um grande amigo que fez esse mesmo caminho, Brasil-França. Estudou no Brasil, depois estudou na França, se formou, deu aula na Sorbonne. Hoje tem um escritório de advocacia que foi fundado, sediado em Paris, e tem escritório no Brasil, e ele fica fazendo esse trâmite. Ele trabalha com direito virtual, proteção de dados, está envolvido com as últimas mudanças aí da legislação para proteção de dados mundial, mas teve que trilhar todo esse caminho. E a gente está falando de Europa, né? No caso, o eixo Europa-Brasil. É nosso parceiro lá para as questões da Europa. Então, tem muita gente boa que quer fazer isso, mas, às vezes, por conta de até barreiras que nós mesmos impomos para a gente acha que é muito difícil, vai levar muito tempo, vai ser muito caro. E não é. Eu, quando cheguei aqui nos Estados Unidos, eu estava formado e estava com 25 para 26 anos de idade. Quando eu entrei para a faculdade, quando eu comecei a fazer o curso, eu já tinha 28 anos, né? Aqui. Ou seja, quando eu me formei, eu já tinha uma filha pequena. E quando eu abri a firma aqui, eu já tinha 36 para 37 anos. Então, nunca é tarde, ou nunca já passou do tempo, não existe isso. Sempre há tempo de fazer, sempre há tempo de pensar. Quem está estudando agora e está na idade de 20 e poucos anos de idade, quem está jovem ainda, mais um motivo para pensar nisso. Né? Mais um motivo para fazer planos. Tem que ser planejado, tem que se informar. Não adianta ligar. A gente recebe mensagens, por exemplo, eu quero... eu sou formado no Brasil e quero praticar nos Estados Unidos. Como que faz? Primeira coisa, a gente ajuda quando a pessoa já vem com um mínimo de informação pesquisada, já sabe o que está falando. Né? A gente, educadamente, fala, olha, pesquisa, vai no Google, vê onde você quer morar, quais são as faculdades. No Brasil, são mais de 1.000 faculdades de direito, no total. Né? Aqui, a gente tem o dobro do número de estados, são 50 estados, e a gente tem 150 faculdades de direito. 153, se não me engano. Ou seja, nós temos o dobro de estados e 8 vezes menos o número de faculdades. Por quê? Porque é mais seletivo, é mais restrito, não é um curso que você faz após a finalização do terceiro ano, né, do segundo grau, do científico.
você precisa fazer uma faculdade primeiro de 4 anos e depois fazer mais o curso de Direito de 3 anos ou o LLM de 2 anos. Mas a faculdade de Direito no Brasil já conta como esta primeira faculdade. Mas não dá para sair da escola com 18 anos de idade e ir para o direito direto, como é no Brasil. Então, aqui é considerado um curso já de pós-bacharelado. Então, essas informações têm que estar na ponta da língua, pelo menos tem que já terem sido pesquisadas antes de pedir ajuda para quem já está aqui. A gente não tem problema em motivar e ajudar quem deseja seguir este caminho. Mas é um conselho que eu sempre dou. Faça o seu para casa antes de pedir ajuda, porque aqui ninguém vai fazer nada por você se você também não for o primeiro a buscar essa informação e querer fazer algo já com um mínimo de instrução ou de ideia de que caminho vai seguir. Aí sim a gente ajuda, dessas faculdades que você pesquisou, de repente essa seria mais interessante, porque ela tem um curso que oferece à noite, você pode trabalhar de dia, ou então essa daqui aceita mais créditos, né, em relação ao seu curso de Direito no Brasil, e assim por diante. Basicamente era uma breve aí, overview, né, simplesmente pincelar essa ponta desse iceberg tão grande que é praticar nesse terreno tão bacana que é o direito internacional para as iniciativas privadas. A gente participa de roadshows, né, no Brasil. Todos os anos a gente visita. Este ano tão único, né, que foi 2020, a gente fez tudo virtual, mas normalmente, até o ano passado, a gente visitava cerca de 13, 14, às vezes 16 capitais, ou entre capitais e cidades importantes no Brasil, com a Câmara de Comércio Brasil-Flórida, BACCF, entidade da qual eu sou o atual vice-presidente e concorrendo para a presidência para o próximo termo. As eleições vão ser daqui 15 dias. Mas faço parte do conselho de diretores lá já há vários anos e é uma entidade muito interessante também, tanto para de novo, os futuros causídicos e colegas de profissão que queiram se filiar para, de repente, terem contato com outras empresas. São mais de 300 empresas especificamente do eixo Brasil-Estados Unidos, que fazem negócio entre os dois países. Então, a gente tem desde Embraer, Banco do Brasil Américas, Itaú, Bradesco, Boeing, Balduco, Pão de Queijo Forno de Minas, até o contador aqui que fala português, o pequeno empresário que acabou de chegar, que tem uma empresa de tradução, tem de tudo. É muito interessante. E também para os empresários que queiram também começar a promover ou participar ou se inteirar dos eventos, dos acontecimentos aqui. A gente faz mais de 50 eventos por ano, entre cafés da manhã, palestras, seminários, troca de cartão, happy hour, festa de grande comemoração, que é a festa do ano, a festa da independência, que é um baile de gala tradicional. Então é muito bacana também procurar essa entidade, que é a BACCF. Tanto para pessoa física quanto jurídica, eu recomendo bastante buscar essas informações lá com eles. Tá? E eu, obviamente, como membro lá e parte da diretoria, posso ajudar a encaminhar no que for necessário. Mas é isso, pessoal. Queria deixar aqui um grande abraço. Acho que já tomei bastante aí o tempo de todo mundo, mas espero ter deixado aí uma palavra de incentivo, de motivação e de otimismo, e principalmente de amor à profissão e de idealismo realista,
como eu falo, né? Quer dizer, não perder o rumo da ética e do ideal de fazer a coisa certa, mas, obviamente, sendo realista com o mundo que a gente vive, o mercado como é, a profissão e as ferramentas que a gente tem na nossa mão e as necessidades dos clientes, obviamente. Tá bom? Francisco, te agradeço mais uma vez Oi, pelo doutor convite Alexandre. e a todo o corpo docente aí da FADAT que deu esse espaço e fez esse convite tão honroso para participar do encerramento da primeira jornada de vocês. Doutor Alexandre, ótima explanação. É muito bom escutar profissionais que fizeram essa carreira, que fazem essa carreira, né? Se acaba sendo, vamos dizer, um intercâmbio. E aí trazendo essas experiências, até mesmo para entender como é que isso acontece na perspectiva do profissional que sai do Brasil e faz uma carreira profissional dentro desse direito internacional, né? Aqui no chat do YouTube, bastantes elogios, uma palestra que vem realmente fechar essa jornada da FADAT, né? Dentro dessa perspectiva dos diversos leques, das diversas oportunidades e de como se deve fazer um caminho profissional nessa perspectiva da universalidade do direito, né, dessa atuação jurídica que acaba tendo as suas especificidades, mas que gera aí uma responsabilidade muito maior, porque aí você trabalha com dois elementos, Brasil e Estados Unidos, dentro de legislações muito diferentes, muito adversas, né? Nós temos aqui duas perguntas, não sei se a primeira o doutor vai conseguir, mas eu acredito que é tranquilo, é o nosso aluno Gerdilondo, do segundo semestre do curso, e ele pergunta, né, doutor Alexandre, é mais fácil defender um cliente por homicídio no Brasil ou nos Estados Unidos? Essa é a primeira pergunta. E aí nós temos um aluno de primeiro... Eu vou deixar essa primeira pergunta para o doutor responder, e em seguida eu faço a segunda pergunta. Tá. Bom, de novo, eu estudei direito penal no Brasil e tive que fazer criminal law aqui na faculdade, que é uma das matérias básicas. Nunca pratiquei direito penal, porque não foi minha escolha como carreira. Mas eu talvez diria, e arriscando estar errado, e simplesmente por não ter a prática e a técnica, né, do direito penal. Eu diria o seguinte, aqui nos Estados Unidos, você tem que provar para que um júri, né, condene um acusado de homicídio, a promotoria tem que provar beyond reasonable doubt de que aquele acusado ele cometeu aquele crime. Ou seja, acima de qualquer suspeita razoável. Então, você tem vários standards aqui para vários tipos de casos. Você tem standards mais leves, que é preponderância das evidências. Você tem standards que são codificados, e aí você, obviamente, só seguir ali o check the box para ver se houve a infração específica, como diz o corpo da lei, mas no caso de uma acusação dessa, onde vai ter um julgamento e vai ser, que a gente chama factual based, vai ser bem baseado em fatos, o júri tem que estar todo ele convencido, acima de qualquer suspeita razoável, de que aquele acusado realmente cometeu aquele crime. Um caso famoso aí, né, O.J. Simpson, ele foi absolvido porque ficou um grão
de dúvida na cabeça do júri de que ele realmente havia cometido aquele crime, apesar de várias evidências, mas não foram suficientes para condená-lo beyond reasonable doubt. Então, acredito que essa seja uma resposta bem superficial, mas te dá um norte aí para, de repente, pesquisar sobre o tema. Muito bom, doutor Alexandre. Sem falar que na legislação americana, cada estado vai ter aí as suas normas, né, dentro dessa perspectiva, principalmente quando se trata do direito penal. Isso é muito, a gente acompanha nessas, tanto nas entrevistas, né, na mídia, que já é muito mais acessível. Hoje nós temos aqui, no Brasil, chegou a famosa CNN, e não só isso, mas essa própria tecnologia, né, o 4.0 aí que nós temos, é muito mais fácil acompanhar, e acredito que atenda aí a pergunta do nosso aluno. E aí a próxima pergunta é do Josito, é um aluno de primeiro semestre. Ele perguntou, doutor Alexandre Piquet, em relação ao direito, estamos Brasil, muito distante dos Estados Unidos, ou são realidades totalmente distintas? Os sistemas são diferentes, como eu disse, né? Quer dizer, aqui é jurisprudencial, então você precisa ter casos que cheguem até a Suprema Corte, e aí a decisão da Suprema Corte é que modifica a lei, ou pelo menos modifica a lei federal, e aí pode servir de norte para a legislação estadual. No Brasil, tudo é codificado, direito civil romano, existe a força da jurisprudência, mas não como aqui nos Estados Unidos, onde a base da legislação, a base do rumo, né, de que, enfim, de cada matéria depende muitas vezes de uma decisão da Suprema Corte. Dito isso, vamos para a prática, né? Nós temos parceiros aqui para contencioso. Nós não trabalhamos com o que chamam aqui de litigation, né? O litígio. Agora, no Covid, todas as cortes, seja ela de família, criminal, comercial, todas as cortes de litígio aqui estavam funcionando, fazendo audiência por Zoom, né? Com os advogados participando, tá lá o escrivão, tá o advogado, tá o juiz, promotor, tudo virtual. Neste ponto, eu acho que a tecnologia e os recursos que tem aqui nos Estados Unidos façam com que a gente pode falar que o direito está um pouco na frente, mas não em termos de cérebros, né? No Brasil tem advogados e magistrados brilhantes, mas acredito que aqui a morosidade aqui ela acaba sendo abafada, porque tudo aqui é ágil, e quando acontece algo que pode provocar morosidade, rapidamente eles criam uma resposta imediata para aquilo e uma solução. Então, os processos aqui, por exemplo, vão durar aí 1 ano, 1 ano e meio, a média. Primeiro que todo processo que é protocolado, ou seja, toda ação civil aqui, ela, de cada 100 casos, 99 acabam em acordo. Ou seja, a justiça aqui comum, ela é como se fosse a antiga justiça do trabalho no Brasil, onde a maioria terminava em acordo, a maioria das ações terminava em acordo. Aqui é difícil, ou seja, é apenas 1% dos casos protocolados, né, das ações iniciadas, que vão para o trial, que é o julgamento, que é o que a gente vê nos filmes, né, com juiz e júri, ou com a audiência em uma corte. Normalmente, isso acaba em acordo.
acordo pode ser extra, ou seja, pré o trial, ou mesmo em fase de trial. E aí você tem 1% dessa totalidade que realmente vai receber uma sentença do juiz. Porque é muito caro litigar aqui, é muito caro manter aí uma briga, e mesmo assim ela vai durar aí, talvez 1 ano, 1 ano e meio. No Brasil a gente tem casos de processo que se alongam e ficam 20 anos, talvez aí eu diria, não por falta de habilidade e competência, como eu já falei, mas por falta de, às vezes, investimento, né, do governo na tecnologia necessária para evitar essa demora e esse afunilamento, esse gargalo dos casos. Essa é a única explicação. Muito bom, doutor Alexandre. E assim, o Brasil ele adota o civil law, né, enquanto essa base do sistema americano, que é o common law, a gente tem até se aproximado um pouco, principalmente o Código de Processo Civil, ele alterou algumas regras, principalmente no que diz respeito aos precedentes, né? Isso, a força da jurisprudência, ganhou força, né, a jurisprudência. Aos poucos a gente tem caminhado aí para um common law, até uma aproximação, já se fala, né, dentro dessa perspectiva, mas as comunidades latinas, né, que tem então por isso que a gente tem aqui no sistema brasileiro tantas leis, né? Para tudo tem lei dentro dessa perspectiva do civil law que foi adotado como sistema. Uhum. E temos caminhado já, demos alguns passos no common law, principalmente no direito constitucional, pegando, claro, a ideia de federação americana, né, que foi nos trazida, principalmente nessa ideia da Suprema Corte, que acaba o STF, né? A gente tem e aí o direito constitucional tem se desdobrado muito mais, principalmente nessa Constituição de 88, e isso também gera muitos assuntos sendo discutidos, inclusive pelo nosso STF, que é o que vale aí a Suprema Corte americana, né? Isso precisa ser, isso a professora Kézia, acredito que na introdução ao direito, tem trabalhado com os nossos alunos, e é muito bom ver a sua exposição nessa perspectiva, né? De dizer que é algo que realmente acontece, né? Essa questão dos sistemas que são diferenciados, mas que hoje, em virtude da globalização, inclusive a professora Joyce, aqui, que é nossa professora de estudos socioantropológicos e é nossa professora de metodologia científica, ela até comenta, né? Que a expansão do comércio internacional proporcionado pela globalização da economia traz novas perspectivas da atuação para o profissional do direito. E é muito bom escutar isso do doutor Alexandre, né? Porque ele acaba trazendo, olha, a gente tem um sistema que é jurisprudencial, diferente no Brasil, que é um sistema legal, né? Uma legislação positivada, colocada, e que isso tem mudado, e a gente caminha para isso. Outro ponto que o doutor Alexandre muito bem colocou, isso foi até tratado, viu, doutor Alexandre, em uma das nossas palestras, né? O doutor Leonardo Leal, que esteve aqui presente na primeira noite, ele até nos falou, né, que nós, e essa geração, a minha ainda não, mas a geração desses novos formados em direito, os formados da mediação, da conciliação, que isso é muito comum aí, quando o doutor Alexandre diz, olha, 90% das causas, dos litígios que são levados aos tribunais, eles acabam em acordo, 99, né, acabam em acordo, ou seja, existe uma sociedade americana que prevalece o senso de fazer acordo, enquanto que aqui no Brasil agora está mudando ainda muito, muito lento essa questão. Às vezes, quando a gente é chamado para audiência de conciliação, o que a gente diz? Não, eu não vou não, porque não tem um acordo, eu vou deixar para o juiz decidir. E porque é uma cultura, né, da gente, e essa cultura ela tem aos poucos mudado, né, aos poucos a gente tem mudado, trazendo aí essa perspectiva da mediação, da conciliação, de evitar o litígio, né, de fazer, e é muito bom escutar isso, doutor Alexandre, porque a gente percebe que nós precisamos, eu posso ter clientes sem precisar judicializar, fazendo ali um processo de mediação e de acordo. Né? Com certeza. Inclusive, tem contratos, obviamente, que já cobrem essa necessidade da mediação,
ou do mediation arbitration, né? E onde isso se resolve de forma sistemática, né? Que é muito melhor com supervisão, né? Dentro de um ambiente de uma mediação ou de um arbitration. E aí, se obviamente se as partes não chegam numa resolução, aí sim entra-se com uma ação na justiça. E aí destas é que saem essas 99% de acordo e 1% que vão para trial, né? Então, o número, na verdade, acho que é mais do que 99%, porque a gente, né, tem que contar aquelas que passam por mediação e resolvem por ali mesmo. Muito bom. Bom, o aluno João Bosco, ele pergunta se existe curso de Direito EAD nos Estados Unidos. E aí tem uma outra pergunta que é mais da área do doutor Alexandre. Eu já vou fazendo para a gente já encaminhar para as considerações finais. Doutor Alexandre, o senhor, como advogado na área de direito imigratório, se depara com muitos casos em relação aos imigrantes que entram de forma clandestina nos Estados Unidos? Não é, vamos dizer assim, não tem muito que se possa fazer para estes casos. Infelizmente, né, ou seja, quem opta por vir o que a gente chama EWI, né, que é o Entry Without Inspection, ou seja, entrar via fronteira, etc. Não tem muita coisa que se possa fazer, não. A lei é um pouco inflexível em relação a isso. Né? Tem algumas propostas aí do presidente eleito que, de repente, podem gerar algum... ser um pouco... talvez criar uma luz no fim do túnel, mas é difícil. Os casos onde o cliente entra com visto válido, entra com visto de turista, entra com visto de estudante, e aí deixa expirar né, a permanência e continua aqui, aí ele fica fora de status, esse já tem um pouco mais de esperança. Mas, mesmo assim, nenhum dos dois é o ideal. A gente gosta, e é o nosso foco, e é por isso que a gente vai no Brasil fazer essas palestras, essas apresentações, é para evitar essa entrada desta forma. Ou para evitar que a entrada seja correta e, de repente, a pessoa fica aqui, deixa passar o prazo. É a entrada planejada, né? Principalmente se for de um empresário, ou seja, ele não quer que a coisa vá mal nos negócios e nem né, junto à situação imigratória dele e da família, ou dela e da família, ou seja, do empresário, da empresária. Então, esse é o trabalho. Justamente é um trabalho de prevenção, porque são hoje nos Estados Unidos cerca de 11 milhões de imigrantes que estão aqui legalmente. Metade entraram sem inspeção, ou seja, entraram pela fronteira, são chamados ilegais, e tem a outra metade que são chamados fora de status, que estão aqui legalmente, mas entraram de alguma forma legal e depois deixaram o status imigratório se invalidar ou perderam porque passou o tempo e eles não trocaram para outro visto ou não fizeram nenhum tipo de pedido de extensão. Então, esse universo aí são poucas as opções. A gente gosta e foca em preparar a vinda antes que isso aconteça. Então, todo o nosso trabalho aqui é realmente tentar preservar esse status imigratório, quando a pessoa está aqui como turista, estudante, ou, de repente, antes de vir mesmo, a gente já protocola uma petição. São mais de 185 tipos diferentes de vistos, né? A gente conhece o B1, B2, que é negócios e turismo, que é aquele que você vai no consulado e pede lá, e o F1, F2, que são vistos de estudante, mas tem outros 181, né? Tipos, além desses 4 aí. Então, tem visto para noiva, visto para empresário, visto para estagiário, visto para transferência de executivo, visto para executivo de alto nível, visto para executivo, visto para funcionário com pouca qualificação, tem processo de família, tem N
avenidas aí que a gente pode explorar. Então, o interessante é conversar e instruir e vamos dizer, pegar o caso antes da decisão da vinda, de preferência. Doutor Alexandre, tem uma última pergunta aqui. Um aluno Marcelo Maia, perguntou se o Green Card hoje está mais fácil ou difícil para um brasileiro. E aí encerramos aqui a nossa rodada de perguntas para esse momento da palestra com o doutor Alexandre Piquet. Muito pertinente essa pergunta, Marcelo, porque aconteceu um fato inédito na imigração, na história da imigração americana, que devido aí a esse ano de Covid, o número de emissões de Green Card através de petições de família caiu muito. E sobraram, né? O governo federal aloca um número específico de Green Cards todos os anos, um numerário para emitir, e sobraram 260 mil desses green cards não utilizados no último exercício. O que eles fizeram esse ano? Pela primeira vez, eles rolaram esses 260 para o numerário mínimo que eles dão todos os anos, que são 140 mil. Ou seja, este ano a gente vai ter 400 mil green cards para serem emitidos através de processos da categoria EB. O que é? EB quer dizer Employment Based, é baseado em trabalho. Então pode ser o EB1, EB2, EB3, EB4 ou EB5. O EB1 é habilidades extraordinárias, o EB2 habilidades excepcionais com interesse nacional, EB3 é a certificação de trabalho, EB4 categorias especiais e o EB5 investimento com geração de 10 empregos, um investimento de $900 mil. Mas os 4 primeiros, você não precisa de fazer investimento, sendo que os 2 primeiros tipos, que é o EB1 e o EB2, você não precisa nem de ter uma empresa americana te oferecendo um emprego. Se você tem um currículo interessante, um histórico de sucesso dentro da sua profissão, da sua atividade, pode ser um advogado, pode ser um esportista, pode ser um pesquisador, pode ser um engenheiro, pode ser um customizador de moto, pode ser uma escritora de roteirista de um programa de televisão. Estamos falando, eu tô falando aqui de casos que eu estou lembrando recentes aí que a gente pegou para fazer que são reais. Então, sim, este ano, quando eu digo este ano, é porque o ano fiscal aqui do governo federal e, consequentemente, da imigração, ele vai de 1º de outubro a 30 de setembro. Então, a gente já está, vamos dizer assim, no segundo mês deste ano fiscal que a gente tem 400 mil green cards. Então, é uma oportunidade única. Ano que vem não vai rolar de novo. A gente tem falado para todo mundo, se você pretende tentar emigrar para os Estados Unidos, principalmente numa petição de green card, né, uma petição de residência permanente, faça-o agora, porque essa é a janela de oportunidade onde tem quase o triplo de green cards disponíveis aí para esses processos de habilidades extraordinárias, de habilidades excepcionais com interesse nacional, certificação laboral, né, o que a gente chama de Labor Certification, o EB4, que são categorias especiais, e o EB5, investimento alto, com geração de empregos, mas que independe de análise de méritos, simplesmente você faz um investimento num centro regional e está sujeito à aprovação sem análise do seu currículo. As primeiras não precisa do investimento e não precisa de uma empresa aqui te patrocinando, né, te oferecendo nenhum trabalho ou nenhuma posição aqui. Então, são processos interessantes. E tem 3 vezes mais o número de vagas. Então, é oferta e demanda, gente. Não precisa saber muito de matemática para já entender que a conta realmente está boa. Não só para os brasileiros, mas para quem quiser vir aí em geral. Com você, Francisco.
disponibilidade do doutor de estar aqui conosco na segunda-feira, né? Sabemos de todos os seus compromissos, de toda a sua dedicação aí profissional e agradecendo também por essa partilha. Eu acho que mais do que uma palestra, mais do que uma palestra de encerramento, foi realmente um momento de partilha e de motivação para os nossos alunos, percebendo aí o seu processo de ascensão profissional por meio dos seus esforços, e de que isso é possível quando a gente se dedica e traça um planejamento, um projeto para obter resultados. Então, muito obrigado. A Faculdade Dom Adélio Tomazinho agradece essa disponibilidade do doutor. Deixamos o convite que logo que esteja no Brasil e que venha pelo Ceará, a conhecer a nossa estrutura física aqui no Sertão Central, em Quixadá. A organização da instituição, na pessoa do nosso diretor-geral, Dom Adélio Tomazinho, e do Dr. José Nilson, que é nosso diretor institucional, agradece e providenciará o certificado da palestra e encaminhará a Vossa Senhoria. E agradecer. Eu acho que foi um momento de muita troca de experiência, né? A gente convida, né, a todos vocês a permanecerem para o final desse encerramento e as palavras de considerações finais do Dr. Alexandre Piquet, encerrando aí a sua fala nessa noite. Obrigado mais uma vez, Francisco. Obrigado pelo convite. Com certeza vou receber, enquadrar e pendurar o certificado aqui, com muito prazer, e me colocar à disposição, né? Não só como colega e conselheiro aí daqueles que queiram trilhar este caminho, que não é fácil, mas com certeza recompensador, mas também daqueles que queiram ou que almejam vir para cá, e aí ofereço, né, os nossos serviços, a nossa assessoria para ajudá-los no que for necessário aí dentro dessas áreas que a gente milita, o direito imigratório, imobiliário, empresarial e tributário. Então, será um prazer poder ajudar qualquer pessoa ou qualquer indicação ou qualquer colega que participou aí dessa jornada e que venha nos procurar no futuro. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, doutor Alexandre. Agradecemos a participação. Também convidamos aos nossos participantes a seguirem o canal da FADAT Quixadá no YouTube, a compartilhar esse momento nas suas redes sociais, marcando @FADAT Quixadá no Instagram, no Facebook, e convidando também para a nossa primeira mostra científica, que acontecerá nos dias 14 e 15 de dezembro, e que está com o edital aberto para submissão de artigos completos, resumo simples e resumo expandido. Fazemos aqui o nosso encerramento, agradecemos o corpo docente desta faculdade, no nome das professoras Joyce, professora Késia, professora Camila, professor Roberto Ney, professor Ícaro, professor Thales, professora Cibele, a todo o núcleo estrutural aqui na técnica, o John, o Vitor, o Naelson, a equipe técnica da Secretaria Acadêmica, a nossa direção geral, na professor Dom Adélio, o nosso diretor institucional que acreditou nessa primeira jornada e que deu todo o apoio, o senhor José Nilson. Agradecemos esse momento a todos os palestrantes que aqui passaram nesses 4 dias de evento e agradecemos especialmente os nossos alunos. Tudo isso foi feito para vocês. É isso que a FADAT tem feito. É feito em tempos de pandemia, em tempos de isolamento, de distanciamento social, não termos deixado a educação superior da Faculdade Dom Adélio Tomazinho, que tem nota 5 na sua autorização e no seu credenciamento, parar. Então, agradecemos àqueles que não é da faculdade, mas que participaram da jornada, se inscreveram, acessaram os canais, participaram de toda a programação. O nosso muitíssimo obrigado. E encerramos aqui a primeira jornada acadêmica da FADAT. O nosso boa noite a você
e deixamos o convite. Sigam as redes sociais da nossa faculdade, Dom Adélio Tomazinho. Boa noite. Quando uma faculdade trabalha para inspirar grandes conquistas e incentivar voos cada vez mais altos, ela está pronta para fazer acontecer. Localizada em Quixadá, a FADAT conta com a experiência e dedicação de profissionais competentes, que há décadas promove um ensino de qualidade no Ceará. Faculdade voltada ao desenvolvimento acadêmico e profissional, que não deixa de lado os valores éticos e humanos. Você venha fazer Direito na FADAT, que tem nota 5 na autorização, que tem o melhor corpo docente do curso de Direito. Vem conosco, somos nota 5. Uma instituição que já nasceu como referência na região por começar com o pé direito, oferecendo 2 importantes cursos de graduação, Direito e Administração. Assim mesmo, em pouco tempo, a FADAT já chegou longe, nota máxima no MEC. Com a credencial de quem participou da criação de 4 instituições de ensino e da autorização e funcionamento de mais 30 cursos, nós pensamos num diferencial para trazer para a FADAT. E aí, nós criamos a FADAT com esse intuito, de ser uma faculdade extremamente diferenciada do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de tecnologia, de metodologias de aprendizado, mas acima de tudo de formação de equipe. Essa foi a nossa grande preocupação. É a instituição que nós queremos trazer com esse diferencial, repito, um diferencial de qualidade. Por isso que nós obtivemos nota máxima do MEC em todas as nossas avaliações. Esta é a grande novidade, este é o grande presente, esta é a grande contribuição que a FADAT dará para o nosso Quixadá e toda a região do Sertão Central. E para a sua formação ser mais completa, você merece nada menos que uma excelente estrutura. Por isso, a FADAT concretizou um projeto desenvolvido para oferecer aos alunos, professores e funcionários espaços amplos, modernos e funcionais. Prédios que servem como base para a missão de levar a educação para todos os lugares. Esta faculdade tem a esperança de se colocar no ambiente para ser um elemento de formação